Nós temos três poderes da República. Nós temos o Executivo, que faz aquele papel de gestor, vamos dizer assim, na administração pública. Nós temos o Legislativo, que tem o papel de legislar, e é o que nós estamos fazendo aqui. E nós temos o Judiciário, que deveria apenas aplicar a lei ao caso concreto. Agora, quando a gente abre demais um flanco para interpretações subjetivas, ainda mais quando de matéria de natureza puramente principiológica, isso abre um precedente terrível para decisões arbitrárias. Então, gente, nós estamos cansados de aprovar leis aqui do Parlamento, não é? E serem derrubadas depois pelo Supremo. E isso acontece muito, gente, porque, infelizmente, alguns deputados que não gostam muito da democracia, Bia, perdem no voto nessa casa e recorrem ao Supremo como se fosse usar o Supremo como um escritório de advocacia. Eu tenho que alegar aqui, de imediato, a manifesta inconstitucionalidade desse projeto. Nós vamos na Constituição, no artigo 5º, inciso 71, e encontramos lá, está na Constituição, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, para incidir sobre mandado de injunção previsto, bem posto na Constituição da República, precisamos de uma norma que altere a Constituição, né? Então, portanto, fica muito claro aqui a inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar argumentando que nós nos omitimos, porque nós não nos omitimos. E digo mais, eu vi alguns parlamentares dizendo, não, mas o projeto não coloca necessariamente que a Câmara precisa aprovar um projeto, ou que o Senado precisa aprovar um projeto. E quem disse que nós precisamos necessariamente aprovar projeto A ou projeto B para tomar uma decisão? Quando o parlamento rejeita um projeto, ele está tomando uma decisão. E o Supremo só passou a falar de rede social quando ministros do Supremo passaram a ser criticados, e aí eles deliberadamente querem confundir ataques e críticas a ministros do Supremo, pessoas físicas, com ataques e críticas à instituição Supremo Tribunal Federal. Isso talvez haja uma incompreensão do que está se discutindo neste momento. É uma incompreensão talvez tecida de forma dolosa, digo eu. Porque nós temos previsto na Constituição os mandatos de injunção. E o mandato de injunção não é o Supremo legislar, não é o Supremo usurpar uma atividade que é de outro poder. É um direito, inclusive, da sociedade. É você fazer valer a própria Constituição. Todos os parlamentares, quando assumiram seus mandatos, disseram que iriam honrar a Constituição. Não se pode permitir que qualquer segmento do poder público ou qualquer pessoa não honre a própria Constituição. E a Constituição, ela tem os seus preceitos. A Constituição, ela tem como tecimento, como fio condutor, a própria dignidade humana. Então, portanto, não cabe a quem quer que seja não respeitar os princípios que estão na nossa Constituição. Aqui não está se dizendo que vai o Supremo legislar em detrimento da Câmara ou do Senado. Aqui está se dizendo que cabe à própria sociedade brasileira, à sociedade civil, a grupos que são penalizados quando o parlamento ele não opera na perspectiva de honrar a própria Constituição, que foi o nosso juramento. A gente está tratando aqui de um projeto de lei que simplesmente ele limita a extensão da aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É apenas disso que nós estamos tratando. Ninguém aqui está querendo impedir o Supremo de exercer a sua função, até porque quem criou a ADL foi esse Congresso. Não é um direito natural do Supremo declarar
inconstitucionalidade por omissão, não. Isso nem havia antes de ser colocado na Constituição. Nunca houve. Se incluiu. Só que está se percebendo que o Supremo está alargando demais os seus poderes. Então, isso está prejudicando, aí sim, a atividade parlamentar que está fundamentada na Constituição.